Fala pessoal, no vídeo de hoje, né, eu vou estar mostrando como que eu criei esse dashboard aqui, tá certo? Na verdade, no que eu vou criar, eu vou dar uma complementada a mais, né, colocar alguns dados, organizar mais algumas coisas, né, fazer um pouco mais completo do que esse, porque esse aqui foi o primeiro que eu fiz, tá? Então, basicamente, esse que vai ser o vídeo de hoje, e é isso. Pessoal, todo dashboard que você for criar, né, você vai ter que ter a tabela de dados, né, da onde você quer tirar esses dados e tal. Eu não tenho uma específica aqui, tá? Eu vou usar uma tabela de um dos cursos que eu fiz, tá? Que ele disponibilizava. No caso aqui, auxiliar e a base de dados aqui, né? São mais de 33 mil vendas aqui, como vocês podem ver. E a gente vai estar fazendo um dashboard aqui com esses dados, beleza? Lembrando aqui, ó, que, né, vai ter também a tabela auxiliar que vai ajudar a gente a complementar a nossa base de dados, porque como você pode ver aqui, ó, tem espaços sem ser preenchido, né? Então, a gente vai estar primeiro, né, tendo que fazer o tratamento aí dessa tabela de dados, dessa base de dados aqui, para depois que ela estiver completa com todas as informações, né, aí sim a gente parte para as tabelas dinâmicas e aí sim a gente vai fazer o dashboard. Beleza, pessoal? O primeiro de tudo aqui que você vai fazer é transformar aqui em uma tabela normal, né? A seleção aqui é bem simples, é só você segurar Ctrl Shift End, né, o botão End do seu teclado que ele vai selecionar ela inteira, inserir tabela normal, tá? Por enquanto aqui é tabela normal, minha tabela tem cabeçalhos. Eu sempre gosto, pessoal, de personalizar por mais que simples, né? Lembrando que é opcional, tá bom? Então eu vou dar uma pausa aqui e vou dar uma personalizada do meu jeito, colocar cor, colocar essas coisinhas, e aí quando eu for preencher os dados aqui, eu volto com vocês, tá bom? Aqui, pessoal, basicamente, né, eu fiz aqui a personalização do jeito que eu queria, tá bom? E agora a gente vai fazer o preenchimento aqui dos dados, tá certo? Sendo que a gente tem essa tabela auxiliar aqui, né, ó, que vai nos fornecer aqui, ó, quando o ID do vendedor é 1, ele já vai listar, né, onde que foi a venda, o gerente, o supervisor e o vendedor, tá bom? Para isso a gente vai fazer um comando simples aqui, tá bom? De proc-v no caso, né? Como é só tabela vertical, é bem tranquilo a gente fazer com proc-v aqui, na qual a gente vai basear aqui no procurado, né, que é o valor anterior. A matriz, a gente vai lá para a tabela auxiliar, tá certo? A gente vai selecionar a tabela, tá bom? E daqui mesmo a gente vai dar uma travadinha nela, porque tem que travar. Travou no F4 aqui, vocês podem observar que apareceu o cifrão ali em cima, né? Beleza. A gente, no caso, o primeiro que a gente selecionou, que é o vendedor, está na coluna 2. Colocou coluna 2 aqui. E basicamente aqui coloca o zero de correspondência exata, tá bom? Deu o Enter aqui, você vai ver que ele já vai preencher sozinho aqui, ó. Se eu for lá pro final, olha só como ele preenche até o final, né? A gente não teve que fazer manualmente aqui esses 30 e poucos mil, né? Então a gente fez isso aí e dando uma organizadinha aqui, pessoal, só para não ficar comendo linha, né? As palavras não estiver vazando, a gente vai só copiar aqui o comando, pessoal, ó. Pro próximo aqui, tá? Deixa eu dar um Ctrl C aqui. E aqui a gente vai só trocar a coluna, né? No caso ali, como era a coluna 2, tá? A gente vai fazer aqui agora na coluna 3, tá certo? E ele já vai também trazer o supervisor. E o mesmo aqui, só que para a coluna 4, né? Então, em poucos... E para finalizar, né? Esquecendo aqui, calma aí, coluna 5, né? Para a gente não precisar preencher um por um item na tabela auxiliar, a gente já faz isso automaticamente com esse simples comando aí de proc-v, beleza? O resto aqui, né, ele já é um pouco mais fácil, vamos assim dizer, porque são menos coisas para ser preenchido, mas a ideia é a mesma, tá bom? A gente vai vir aqui no igual proc-v também e selecionar aqui o de trás e a matriz aqui agora no ID da marca, a gente vem aqui, ID da marca aqui atrás, ó. Beleza? Nesse caso aqui, como selecionou tudo, não precisa colocar F4, né? Aqui no caso a gente vai pegar o número 2 e essa correspondência exata, fechou aqui, já vai, né, tudo certinho aqui também, preencher. A mesma coisa para categoria, tá certo? A gente vem aqui, igual proc-v. É claro que isso vai depender um pouco da sua tabela, um pouco, não, na verdade muito, né, da sua tabela, da sua base de dados. Eu estou usando aqui como exemplo a minha, né, que, como eu falei, ela é uma tabela de dados de um curso que eu fiz, então fica fácil aí, não precisar ter um trabalho de ir atrás de alguma, né? Só para realmente mostrar como que cria aqui, beleza? Vindo aqui, agora a gente vai ter a categoria, ó. Selecionou aqui, travou, né? Como aqui não está tabelado, sempre é importante travar, tá bom, pessoal? Nesse caso aqui não precisou, né? Sinceramente eu não sei o motivo, mas quando não
Tipo, quando precisar, você sempre vai ter que travar aqui. Beleza? Coluna 2, 0, fechou aqui. Ótimo. Mais 33 mil células preenchidas aí. Até que a gente já preencheu tudo, né, pessoal? Mas a gente tem aqui, ó, valor do desconto, né? Porque aqui ele tá dando um desconto aqui, ó, como você pode ver, né? No, na venda, né? Então, cada um desse aqui, o valor tá em decimal, mas você vem aqui, ó, desconto, vai colocar em porcentagem, tá certo? No caso aqui, 10% de desconto, tá bom? A gente vai ver aqui agora, pessoal, calcular, né, quanto que de desconto isso aplicou e o valor total após o desconto, né? A gente pode fazer aqui de duas formas. A gente pode, se a gente só fizer isso aqui, ó, preço unitário, ele vai te mostrar aqui, ó, o desconto em cada unidade, né? Mas eu não quero saber isso. Eu quero saber quanto de desconto foi no total. Então a gente vai colocar aqui entre parênteses, tá bom? Porque aí vai, né, evitar qualquer erro de matemática e vezes o resultado, no caso, vezes 15, tá certo? Então, aqui agora sim, né, esse desconto aqui equivale a todo o procedimento de venda, tá bom? Não só um único aparelho, tá certo? E aqui de novo a gente vai ver o valor total, né? No caso, a quantidade de dinheiro que foi recebido, né? O faturamento. E para isso a gente tem que dar o desconto, uma vez que se você deu desconto, né? Ele retirou do valor. Então aqui a gente vem, igual abre parênteses também para evitar algum erro de, de ordem de cálculo, né? Às vezes ele quer fazer o o primeiro que não deve fazer, por exemplo, se você colocasse parênteses aqui, algum número vezes outro número menos outro número, ele pode não fazer na ordem, entendeu? Ele pode mudar a ordem aí e acabar prejudicando a sua conta, né? Então a gente sempre usa o parênteses aqui para ter essa certeza no resultado, né? Então aqui o valor total vai ser a quantidade, né? O preço unitário vezes a quantidade de vendidos, isso menos o valor do desconto. E tá lá, beleza? Esse valor aqui, ó, já é, né, tirando o desconto. Para ficar um pouco mais bonito aqui da gente se basear, a gente pode vir aqui também, ó, e colocar moeda, tá bom? Porque a gente vai ter aí a questão, né, da moeda. Basicamente, pessoal, a gente já fez o tratamento da tabela, né? Tipo, as informações que estavam faltando, a gente já preencheu, né? Só que, pessoal, eu quero preencher um pouco mais, eu quero criar novas informações aqui. Eu vou criar, por exemplo, dias da semana e meses aqui que foram vendidos, tá bom? E se eu quisesse também criar algumas outras, né, eu poderia dar aqui uma analisada aqui, visto qual que eu poderia criar. Mas nesse caso aqui, né, como eu já trabalhei com essa tabela, então eu só vou adicionar mesmo aí a questão do dia e do mês, tá? No caso, dia da semana e também o mês da semana, tá certo? Então aqui a gente só vai adicionar é, a célula que eu não estou conseguindo adicionar com atalho, eu não sei por quê, mas coluna de tabela, no caso aqui, não aqui não. Quero colocar depois de data, né? Então aqui, ó, inserir colunas. Eu vou inserir duas, tá bom? Eu tentei usar o atalho aqui, mas não foi por algum motivo. Mas está aqui. Aqui no caso eu vou colocar o mês, tá certo? Aqui. E aqui dia da semana. Posso deixar aqui um pouco melhor escrito, né? Beleza, pessoal. E para a gente extrair isso, né? Eu fiz no vídeo passado, mas basicamente a gente vai transformar em texto aqui, ó. Texto, a data anterior. E no caso, em formato de texto, como eu quero o mês, eu quero o nome completo do mês, eu vou colocar 4 vezes aqui, ó, depois dos 2 pontos, a letra M, só que em 4 repetições, tá certo? No caso, se eu colocar só uma, ele ia me dar a primeira inicial, se eu não me engano, né? Se eu colocasse dois, ia dar o número do mês, e se fosse três, ia colocar o nome do mês abreviado, mas eu quero o nome do mês completo, então eu coloco 4 aqui, e você vai ver aqui, ó, que ele já vai trazer todos os meses, né? É claro que está em janeiro, porque está em ordem de venda, né? Mas a partir do momento que entrar em fevereiro aqui, também ele vai mudar e para fevereiro. Só que eu quero que a primeira letra fique maiúscula, pessoal. É bem simples, né? É basicamente você vem aqui no início, ó, pri maiúscula, show, resolvido. Opa, só falta colocar aqui o parênteses, né? E tá resolvido aqui a mesma data, né? Só que com a primeira letra maiúscula. O mesmo aqui vale para o dia da semana, tá certo, pessoal? Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó, igual texto. Eu vou selecionar aqui. Formato do texto, eu quero dias agora, né? Como eu quero dia completo, eu vou colocar 4 vezes a letra D. Vou colocar 2 parênteses aqui, porque eu já vou adiantar aqui, né, o pri maiúscula. Então aqui tem, né, o dia da semana já com a letra
maiúscula, só por questão de organização mesmo, pessoal, beleza? Para completar aqui, eu posso fazer o seguinte, eu poderia, por questão pessoal, né, deixar tudo centralizadozinho aqui. Eu prefiro, até mais é a questão de gosto mesmo aqui. E para ficar um pouco mais organizado, eu vou organizar aqui o tamanho da célula para não ficar nenhuma informação. Lembrando que quando aparecem essas hashtagzinhas aqui, pessoal, ó, é porque tem um resultado, né? Mas não tem espaço suficiente para mostrar esse resultado. Então a gente vai organizando aqui para ficar bem fácil, né, a leitura. Então, tudo feito, pessoal. A gente já fez o tratamento da tabela aqui, né? Se eu quisesse também aqui aumentar o nome, né? O tamanho aqui eu poderia, mas eu vou deixar no 9 mesmo aqui, tá bom? Para não ter que ficar organizando tudo mais uma vez, né? Aqui um pouquinho ainda não está aparecendo. Beleza, a primeira parte, né, a gente fez o tratamento, a gente adicionou as informações que não tinha, fez os cálculos que não tinham sido feitos ainda, colocou os valores em porcentagem onde tinha que estar em porcentagem, em reais onde tinha que estar em reais, e a gente adicionou aqui mais dois tipos de dados, né, que não veio inicialmente, no caso mês e dia da semana, tá bom? Lá na frente a gente vai poder fazer um gráfico, né, mostrando quais dias da semana vendeu mais e qual mês também vendeu mais, graças a essa nossa adição aqui, bem simples, bem rápida, né? Mas que lá na frente vai dar um resultado um pouco melhor aí, dar uma melhorada na sua base de dados, né, para fazer uma dashboard mais completa, beleza? Então, a primeira parte é isso, a segunda parte agora vai ser criar uma tabela dinâmica, né, dos dados que a gente quer, tá bom? Então, vou fazer isso agora. Pessoal, basicamente, né, na criação de tabelas dinâmicas, você vai criar ali uma tabela dinâmica, né, das coisas que você pretende colocar aí na sua, no seu dashboard, né? Então, eu vou selecionar aqui a minha tabela inteira, eu vou clicar aqui, ó, em inserir, tá bom? E tabela dinâmica, tá certo? Aqui, ó, como já é uma tabela, não tem como inserir uma tabela na tabela, sobrou tabela dinâmica, beleza? Vamos clicar aqui, né? E aí a gente vai colocar ela, ó, em planilha existente, tá bom? Desmarca essa opção aqui, coloca planilha existente, clica na setinha para cima para você selecionar onde vai adicionar. Eu criei uma aba aqui específica para isso, tá certo? Onde tem tabelas dinâmicas. Mas se você não se preocupar, você pode colocar onde você quiser lá. Só não coloca na dashboard, né? Porque na dashboard vai ficar só os gráficos ali bonitinho, tá bom? Então, selecionei aqui, ó, essa área, né? Por exemplo, aqui. E dou um OK, tá? E aí ele já vai trazer todos os dados de lá para mim, tá certo? A maioria das coisas, né, pessoal? A maioria dos dados que eu vou usar vai usar o valor total, que é o valor de venda, né? Então, sempre vai colocar eles em valores aqui, tá certo? Linhas e colunas. Colunas aqui você vai selecionar, colunas não, perdão, linhas, né? Você vai selecionar as coisas que você quer. No caso, se eu quiser colocar primeiro data aqui, né? Eu vou vir aqui, tirar aqui, eu deixo só os anos, né? Mas eu posso colocar se eu quiser, tá certo? Como é que fala? Se eu quiser colocar do jeito que está aqui, né? Que ele vai filtrar para trimestre, meses e meses, né, dia da semana e tal, mas eu quero deixar uma tabela específica só para os anos, tá bom? Anos, não, anos. E aqui a primeira tabela, né, a gente só vem aqui, ó, clica no C, no caso dela, não sei não, né, mas pode, não sei se aqui já vai, deixa eu ver aqui. Não, tem que ser nela inteira mesmo aqui, ó. Você pode colocar nela inteira, pode selecionar a coluna, né? Eu falo aqui, eu coloco aqui desse jeito mesmo. Então selecionei ela inteira aqui, valor, porque aí fica em moeda, né? Antes estava só com os números lá. Então aqui basicamente a gente já tem o primeiro dado da nossa primeira tabela, da nossa primeira potencial tabela aqui, né? Que vai ser o faturamento anual, tá? Aqui é um pouco de, de gosto, né? Do que você quer para o seu dashboard, né? Você vai extrair as coisas que você quer, beleza? No caso aqui vou colocar anos com o, né? Faturamento, beleza? Então aqui a gente tem. Deixa eu selecionar o meio aqui para ficar tudo certinho, né? Se eu quiser, é questão de gosto isso aqui também, mas está aqui. Os anos, né? Então 2018 faturou isso aqui, totalizando aqui, né? Pronto, show de bola. A gente já tem a nossa primeiro gráfico, vamos dizer assim, né? Porque a gente vai a partir disso pegar os gráficos. Então, eu vou decidir os dados que eu quero extrair, né? E a partir disso criar as tabelas dinâmicas dele. Então, venho aqui, dou um Ctrl C, Ctrl V, né? Para ficar mais fácil. É que eu vou criar uma nova tabela, né? Agora, como eu já tenho uma de anos, então eu não quero mais anos, né? Eu vou querer uma outra coisa aqui. Por exemplo, marca. Vamos lá, eu quero saber o faturamento por marca, né? Se você quiser deixar
um pouco mais completo e até mesmo se quiser jogar essa própria tabela para dashboard, né? E usar ela como uma espécie de gráfico, você pode vir aqui, ó, e colocar marca e você coloca aqui também ID, né, subcategoria, perdão, e categoria. Que aí você vem aqui, vindo aqui, calma aí, deixa eu tirar aqui, deixa eu recolher. Ó, calma aí que eu não recolhi tudo, né? Recolher tudo, todo o campo. Show. Calma aí, recolher todo o campo. Tá, aqui, acabou que não ficou bom ter colocado no meio mesmo não, né? Deixa eu colocar assim mesmo. E aqui do outro lado. Show. Aí, pessoal, se você quiser editar ela para ficar bonitinha, para jogar para lá, também funciona, né? Você vem aqui, personaliza ela do jeito que você quer. E aí, a partir disso, você consegue ver aqui, tá vendo? Ó? Por exemplo, Apple faturou isso tudo aqui, né? Faturou 135 milhões. Mas se você clicar no maisinho, ele vai, né, dizer aqui, ó, por exemplo, tem iOS e MacBook, né? Então, é a divisão deles. Aí, se você vir em iOS, ele vai, né, só ter os celulares aqui. Se fosse uma tabela mais complexa, com os modelos dos celulares, aqui ia ter todos os modelos. Por exemplo, iPhone 16, 17, 15, entendeu? E o mesmo aqui equivale para MacBook, tá bom? Então, é, fica desse jeito aí, tá certo, pessoal? Se você quiser. Eu não quero, tá? Eu quero ter uma tabela só para marcas mesmo, tá certo? Isso também a gente pode fazer com segmentação de dados depois, né? A gente deixa lá a tabela com isso aqui e a gente vai filtrando por categoria ou subcategoria, beleza? O próximo que eu quero aqui, pessoal, eu vou dar uma pensada aqui e decido, peraí. Ótimo, pessoal. Eu vou pegar aqui tudo, né? Na verdade, tudo que eu vou fazer, não em ordem, tá? Eu vou também fazer aqui vendas mensais e vendas por dias. Aí eu posso escolher, né, lá na frente. Como vocês viram na minha dashboard que eu fiz, eu coloquei os dias da semana, por exemplo, só como um gráfico pizza, né? Que ele vai dizer ali em porcentagem. Mas nesse eu quero deixar um pouco mais complexo. Eu quero colocar um gráfico em cima, né? Pode ser de colunas ou de linhas, onde ele vai mostrar o valor em reais e embaixo dele um gráfico pizza do mesmo segmento, né, do mesmo produto, só que dividido em porcentagem. Então, em cima vai ter ali o valor em reais, né, e embaixo a correspondência e porcentagem baseada no total. Beleza? A gente vai fazer mais ou menos isso aí. Então, para cada um desse aqui, a gente vai acabar criando dois gráficos, né, sendo um de colunas ou barras, né, ou linhas, tá? Um gráfico que mostre o valor faturado e um outro em pizza para a gente ter ali a divisão em porcentagem, né, para saber, por exemplo, quantos por cento o 2018 ele quantos por cento ele soma, né? Não é soma, é que eu esqueci a palavra agora. Mas a porcentagem que 2018 equivale, né, no total, por exemplo, aqui, de cabeça, vai dar mais de 30%, se eu não me engano, né? Porque 30% se fosse 1 bilhão, então vai dar uns 35, 40%, né? Aqui 2018, tá bom? Mais ou menos isso aí, mas estão bem todos divididos aqui, né? Então, como não, 25% na verdade, é o contrário, né? Como é mais, é menor que 30%. Então, cada um aqui deve estar próximo dos 25%, né? Então, né, nessa tabela de anos aqui. Fechou? Aqui, pessoal, como eu já falei, né, eu posso aqui só mudar aqui a marca, tá? E aqui eu vou colar de novo. Deixa eu copiar aqui. Agora eu vou fazer diferente, pessoal. Eu vou fazer com os meses, tá certo? Eu vou tirar aqui anos, ó, e colocar mês. E aí ele vai fazer de novo, né, a questão do mês. Eu posso também selecionar se eu quero organizar por ordem de mês, né? Aqui no caso de janeiro a dezembro, ou em ordem de faturamento. Mas como isso aqui não vai ser somado não vai aparecer no dashboard, a gente pode mexer nisso aqui depois, tá certo? A gente pode mexer na ordem só depois, que a gente faz do jeitinho que a gente preferir ali, beleza? Trazendo aqui no caso meses, né? E aqui vamos aqui do ladinho, ó, trazer mais uma tabela. A gente pode copiar aqui, tá bom? Que é melhor do que ter que... Calma aí, beleza? É melhor do que a gente ter que ir lá na base, na tabela auxiliar, criar outra, é só copiar aqui e mudar os dados de dentro, beleza? Então aqui tiro os anos agora também e dia da semana, né? Então, domingo, né, quase bem divididos aí, basicamente todos os dias aí com a venda bem semelhante, né? Mas se tivesse diferença, né, também ficaria claro aqui e a gente conseguiria ver isso, tá bom? Então, basicamente aqui, dia da semana. Então, deixa eu dar um espacinho para ficar bonito. Aqui é tirar o plural, né? Ano. hum, Mês. Show. Show de bola, pessoal. Aqui tá ficando tudo certinho. Mais uma vez, nessa questão aqui
de organização é bem gosto mesmo, até porque esse aqui não vai entrar para dashboard, né? De posicionamento de texto. Mas deixa aqui que fica bonitinho. Se eu quiser fazer o quadradinho também aqui, ó, igual eu faço nas outras, é totalmente questão pessoal, pessoal. Isso aqui não vai nem entrar pro dashboard, né? É questão de gosto mesmo aqui meu, beleza? Então a gente já tem aqui ano, mês, marca, faturamento. A gente já tem, ó, um gráfico, dois gráficos, três gráficos, quatro gráficos aqui que a gente vai mexer com ele. E para mudar, além disso, né, pessoal, no caso 8, né? Porque cada um eu vou criar um pizza e um gráfico numérico. Então, a gente vai agora, pessoal, adicionar só mais um aqui, que vai ser por vendedores, tá? E esse gráfico de vendedores, a gente pode fazer uma segmentação ali de divisão, né? Por exemplo, ali o gerente e o supervisor de venda. A gente pode fazer isso aí com segmentação de dados, tá? Não precisa fazer uma tabela para cada um, tá bom? Então, a gente vai fazer essa mudança aí, tá certo? E basicamente é isso. Copiei essa daqui, acabei. Como é que eu fiz besteira? E minha música acabou parando de tocar aqui, velho. Não consigo trabalhar sem música, mano. Brincadeira, pessoal. Aqui agora a gente vai falar vendedor, né? Vendedor. E aqui a gente vai mudar aqui, em vez de da semana, é muito simples, ó. Ao invés de da semana, vendedor. E aqui todos os vendedores e a sua correspondência em valores. Então ele já faz o cálculo certinho pra gente aí. E basicamente é isso, pessoal. 5 tabelas aqui que a gente criou, tá certo? Isso vai resultar em um total de 10 gráficos pra gente, tá bom? Porque, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, eu quero fazer um gráfico onde ele vai mostrar o valor em faturamento, né? E um gráfico pizza mostrando a porcentagem. Só que, pessoal, por exemplo aqui da marca, né? Da marca vai ficar muito ruim um gráfico pizza, porque são muitas variedades, tá vendo aqui, ó? São 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, quase 30, se eu não me engano aqui. É do 4 ao 25, 24, né? Então são 21 aí, né? Porque o 4 inicia a contagem. Então 21 para o gráfico pizza não funciona, né, pessoal? A gente pode fazer ela um pouco diferente aqui, né? E deixar ele aqui com um modo de gráfico, por exemplo, a gente pode fazer de barras horizontais, que ele dá para você ter uma ideia mais ou menos a diferença de um para o outro, de saber qual que vende mais, né? Então, como eu vou fazer isso, eu quero ter essa disparidade, tipo, eu quero ter essa noção, né? Eu vou colocar aqui, ó, em classificar, tá bom? Calma aí. Classificar, mais opções, do menor para o maior, porque lá na frente você vai ver o motivo. Beleza? Aqui, ó, no caso, ele classificou do maior para o menor, mas eu tenho quase certeza que eu vou ter que mudar isso aqui para o oposto, porque no gráfico lá, ele meio que inverte, né? Então, do menor para o maior, e aí quando a gente adicionar o gráfico lá, ele vai fazer isso aí desse jeito, tá certo? Ele vai organizar e ficar do jeito que a gente quer. Então, basicamente é isso, tá bom? A gente vai usar esse aqui, a gente não vai fazer gráfico pizza, mas os outros aqui a gente pode fazer também, ó, sendo que são só 3, 6, 9, 12, a gente pode fazer o gráfico pizza aqui também para os vendedores, tá certo? E com base nisso, né, a gente vai ter os dados que a gente quer. Lembrando que a questão de dados, quais dados que você vai usar, vai depender muito da sua tabela de sua tabela de dados, né? Sua base de dados, o segmento que você está trabalhando, tá certo? Aqui nesse caso é venda de eletrônicos, aparentemente, né? No caso, não só eletrônicos, mas eletrodomésticos, né? Então, com isso, a gente vai conseguir fazer desse jeito que eu vou fazer no vídeo de hoje, tá certo? Então, eu vou só preparar aqui a minha dashboard e já volto com vocês. Então, pessoal, beleza? Eu vou começar, né, pelo único que a gente não vai fazer o gráfico pizza, né? Como eu já expliquei. Aqui tem 24, 24 não, 21 linhas de variação de marca, então vai ficar muito feio se eu for fazer um gráfico de pizza, né? Mas aqui vai ser o único que a gente não vai fazer, então a gente vai começar por ele, tá bom? Então a gente vai ter um total aí de 2, 4, 6, 8, 9 gráficos, tá? Não é 10 porque esse aqui não vai ter o pizza, beleza? Lembrando que é totalmente pessoal isso, tá? Eu tô gravando esse vídeo para mostrar o jeito que eu faço. Beleza? E lembrando também que é a minha segunda dashboard, né? A primeira é que eu mostrei para vocês e essa aqui é a segunda, de criação, tipo, é a segunda que eu vou criar. Então, vou criar com vocês aqui, beleza? Basicamente aqui a gente vai selecionar, né? Porque a gente já extraiu os dados que a gente vai querer. E simplesmente aqui inserir gráfico dinâmico, beleza? Aqui, nesse caso, eu vou querer barras, beleza? Lembra que eu organizei ela para começar do menor para o maior? Se tivesse o contrário do maior para o menor, essa ordem aqui também iria estar invertida. Foi por isso que eu já, né, fiz desse jeito aqui, beleza? Então, aqui do jeito que tá, dá um OK, dá um Ctrl X aqui, traz ela para o nosso dashboard. Lembrando que o fundo também é
totalmente personalizável, do jeito que você quiser, né? Deixa eu colocar um pouquinho mais escuro aqui. Assim, eu gosto das coisas mais escuras, né, mano? Então aqui eu sempre aumento ele bastante, tá? Eu não vou deixar ele desse tamanho aqui, é mesmo pra ficar mais fácil de eu mexer com ele, tá? Eu já começo aqui ocultando esses botões aqui, ó. E deixa eu ver aqui se eu fiz certo. Beleza, se fiz certo, só ocultei eles mesmo. E tirando aqui o botão total também, não precisa disso aqui não. Dando assim mais espaço pra gente, né? E a primeira coisa que eu faço, eu venho aqui em design, eu escolho um designzinho que eu goste, tá bom? Então aqui, se eu quiser esse aqui, por exemplo, ó, ele tem umas barrazinhas mais modernas, vamos assim dizer. Lembrando que é totalmente gosto, beleza, pessoal? É totalmente gosto. Se eu quiser deixar desse jeito aqui também, tá? No vídeo de hoje eu vou usar esse aqui, então. Aí a gente consegue personalizar do jeito que a gente quer, ó. É mostrar opções. Não, não é aqui não, perdão. É formatar a área do gráfico. Aí a gente pode botar uma borda também se quiser. Beleza? Então aqui, ó. Colocar uma borda branca. Aí ao redor dele vai ficar uma bordinha branca. A gente consegue mudar a cor do fundo, ó. Borda preenchimento. Preenche ela em preto. Eu gosto de colocar esse preto aqui, que ele dá um destaque a mais, né? E os textos, eu sempre coloco o texto o mais branco possível aqui, ó. Coloco no máximo branco. Seleciono os textos aqui, ó. Texto fica mais branco. Esse aqui já veio pro padrão mais branco, né? Mas tem uns designs que a gente, opa, que a gente escolhe que ele não vem tão branco assim, e aí acaba que não fica tão fácil assim de ver, beleza? Transparência dessa linha aqui também eu sempre deixo aqui no 90, né? Porque fica muito forte. Então eu deixo aqui bem fraquinho, só para ver que tem uma linha mesmo ali dividindo, né? E fica assim. O que a gente vai fazer agora, pessoal, é modificar aqui algumas coisinhas, né? Nesse caso, eu não quero que fique aqui esse número imenso aqui, porque a gente já vai saber que é questão de milhões, né? Então a gente vem formatar eixo, tá? Números, na verdade, em cima aqui, na verdade, tá vendo? Ó, opções de eixo, unidade de exibição, deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Vou colocar milhões, que aí ele vai, né, resumir para milhões. E aqui a gente coloca, abre aspas duplas, né, M maiúsculo, fecha, que aí ele vai aparecer na frente o Mzinho pra gente saber que é milhões. Não precisa estar escrito isso aqui não, porque aí vai ser texto, informações necessárias, né? O nome do texto aqui, pessoal, a gente pode colocar o nome que a gente quiser, né? Então eu vou colocar aqui calma, vendas por marca. Então, ou então faturamento por marca, né? Faturamento por marca. E aqui dá para eu dar uma aumentadazinha nele aqui, diminuída nos outros, tá? Se eu quiser deixar o texto um pouco maior. É tudo questão de gosto mesmo, tá bom, pessoal? Deixa eu aumentar aqui um pouco ele aqui pro 24. Pro 24, vai. Eu diminuo ele um pouquinho aqui para baixo, ó. Só para ficar centralizado. Lembrando que tudo isso aqui, pessoal, é questão de gosto, né? É questão de organizar do jeito que você quer aí, ou do jeito que você preferir, ou for pedido, né? Se tiver alguma requisição aí, né? De quem está pedindo o seu dashboard, né? Se não, faz do jeito que você quiser. Então aqui, né? Basicamente, está quase tudo pronto. Eu só quero que fique na frente aqui também, ó. Rótulo de dados, né? Que na frente ele vai mostrar o resultado. Por exemplo, essa barra aqui, ela está entre o 250 e o 300, mas não dá pra, não diz o número exato. Fazendo isso aqui vai dizer, entendeu? Então a gente vem aqui, confere se está tudo branquinho, ó. Lembra, viu que ela estava um pouquinho mais escura? Eu sempre deixo clarinho aqui para ficar fácil de ver, tá? Mais uma vez aqui em número, coloca aqui em moeda, tá certo? E faz a mesma coisa, aspas duplas, espaço, M maiúsculo, no meu caso, né? Para ficar o Mzinho aí, para saber que significa milhões. Então, basicamente aí, pessoal, a tabela tá feita, né? A gente pode personalizar aqui do jeito que a gente quer, ó, tamanho e tal, né? Eu vou colocar ela em um tamanho que ela ocupe é, o espaço de duas tabelas, porque aí do lado eu vou colocar as outras, né? Por exemplo, aqui a metade vai ser o gráfico e a outra metade vai ser o pizza. Então, para ficar bem, como é que fala? Bem certinho um com o outro, bem encaixadinho, para não ficar sobrando nem nada, beleza? Então aqui, pessoal, o primeiro gráfico a gente já fez, tá certo? A parte mais fácil, né, dele. Depois a gente vai adicionar algumas segmentações de dados, mas no momento essa parte aqui está concluída, beleza? Agora aqui, pessoal, a gente já usou a primeira, né? A gente já fez a primeira aqui. A gente vai fazer agora usando as outras quatro, tá bom? Como eu falei no começo, eu quero dividir, né? Colocar essa aqui no meio. Aqui duas tabelas, dois gráfico pizza, duas tabelas, dois gráfico pizza. Então a gente vai fazer desse jeito aí, tá bom? Lembrando que esse é uma escolha totalmente minha, não precisa ser desse jeito, é mesmo mostrando como que eu fiz a criação, né? E como que eu faço. Beleza? Então, eu vou colocar aqui, né, um menor e um grande. Você pode observar aqui, ó, que tem um menor e um grande, né? E o mês aqui estão 12, aqui tem
12 também, se eu não me engano, é 6. Então tá tranquilo. Então a gente não tem que dividir nenhum. Vou colocar ano junto com mês e dia junto com o vendedor, tá bom? Seria mais interessante se eu tivesse, né? Um, mais gráficos para ficar exatamente, né? De um lado só datas, né? Por exemplo, aqui. Colocaria isso aqui junto lá, né? Então ficaria três de um lado, três de outro, sendo que de um lado seria data e de outro seria outros dados. Mas nesse caso não temos tantas informações assim, né? A gente poderia também aqui, tá? Depois fazendo, né? A questão da quantidade, né? Mas aí já seria um pouco mais específico. Não acho que seria necessário isso não. Quantidade de vendas eu falo, né? Como vocês podem ver aqui, ó, quantidade de vendas. Então, mas a gente já vai ter categorias, já vai ter as outras coisas lá, beleza? Então, pessoal, na verdade eu posso fazer sim, né? Eu vou criar aqui agora outras coisas, então, para a gente fazer uma coisa mais completa ainda, né? Deixando esses três de lado, eu vou colocar aqui categoria e, e uma outra coisa. Ótimo, pessoal. Eu dei uma vasculhada nos dados ali, né? Deixa eu só fazer uma coisinha aqui rapidinho. Vocês não estão nem vendo, né? Mas é porque tá aqui no outro monitor. Mas deixa eu fazer uma coisa. Eu consegui extrair mais dados, né? Então aqui vou colocar três, né? Sendo referente a datas do lado esquerdo. E do lado direito eu vou colocar aqui categoria, né? Dos produtos vendidos, o vendedor e aqui é o supervisor, no caso, né? Supervisor. E aí a gente pode fazer uma segmentação de de tudo aqui, né? Depois do jeito que a gente quiser. Mas no momento, como eu quero uma coisinha mais perfeitinha, vamos assim dizer, né? Com os números iguais, eu vou fazer desse jeito então, beleza? Esse aqui vai ser o médio, o do meio. Então vamos começar aqui com o ano, né? Ano, a gente vai passar ano, depois meses e depois dias das semanas. Lembrando que esses três a gente vai fazer gráfico normal e gráfico pizza, beleza? Para ficar bem mastigadinho as informações, tranquilo? Então aqui selecionei aqui ano, vamos começar por ele, né? Gráfico dinâmico. Eu gosto, né, particularmente, de sempre fazer um coluna e um pizza, mas na questão do ano aqui a gente pode fazer um gráfico de linha, tá bom? Gráfico linha aqui, vou dar um Ctrl X e levar ele para lá, tá certo? Ele tá aqui já. Como eu sempre falo, eu aumento ele bastante para ficar melhor de eu mexer. Depois eu vou e redimensiono ele do jeito que eu quero. Beleza? Então aqui faturamento, né? Ocultar essas coisas aqui que eu não gosto. Ocultar todos os botões. Ocultar o total. Excluir, na verdade. E deixa eu dar uma baixada nele aqui, porque tá pegando muito texto aqui, né? Mas antes vamos aqui em design, formatar. Como eu já fiz, né, de um jeito, eu quero deixar nessa temática, né, preto com azul. Então aqui a gente só vai escolher mesmo aqui, ó, o que a gente quer, o formato do gráfico, né? Eu acho isso aqui muito bonito, ó, por sinal, esse aqui, ó. Ele aqui fica bem bonito. Então vou usar ele, tá? E aqui a gente vai fazer o preenchimento dele de outra cor. Beleza? Então aqui a gente escolheu já o estilo. Eu venho aqui em opções, não é opções não, perdão, em formatar. Formatar, aí eu clico aqui, preenchimento, eu vou clicar preto, que ele vai ficar preto, tá? E eu quero adicionar algumas coisas, eu quero colocar a linha de tendência, tá? Que ele vai dar uma tendência da direção que o gráfico está indo, que vai ser essa linha mais inferior aqui. E rótulos de dados em cima também, igual a gente fez nos outros, tá bom? Lembrando que tudo isso aqui a gente vai poder mexer um pouquinho melhor daqui a pouco. E basicamente é isso, né? Aí os locais aqui e tal. Então eu vou colocar aqui faturamento. Opa, tá bom, já é disso aqui. Uai, faturamento por ano. E aí eu posso aumentar ele aqui se eu quiser. Opa, aqui não, aqui. Aumentar ele aqui se eu quiser. Aparentemente ele não tá querendo que eu aumente não, né? Aí agora foi. Beleza, faturamento por ano, arrasta ele um pouquinho para baixo aqui. E aí a gente faz o mesmo tratamento com os valores que a gente já fez, tá, pessoal? Lembrando que isso aqui, né, eu já fiz no outro, então eu vou dar um cortezinho aqui só para fazer a mesma coisa que eu fiz no outro aqui e eu volto com o resultado, tá bom? Prontinho, pessoal, eu fiz, né, algumas coisinhas aqui. Deixa eu só colocar a borda aqui, borda branca, para ficar parecido com o outro aqui também, né? E basicamente já tratei, já fiz ele aqui do jeito que eu queria, né? Coloquei os valores do jeito que eu, mesma coisa que eu fiz do outro. E aqui é só a gente tá redimensionando do jeito que a gente quer, né? Eu vou colocar ele aqui, ó, quase colado, né? Aqui o perfeccionismo vai entrar em ação um pouco, para ficar praticamente aqui da mesma altura.
altura, um pixelzinho agora, sobe um pixelzinho, beleza. E aí eu vou puxar ele até a metade aqui, né? Como eu já quis dizer para vocês, a metade é um pouco mais em cima. Aqui, mas o gráfico pixel ele não aumenta tanto assim, né? Então a gente pode deixar o gráfico mais complexo, né, de se ver aqui em cima e embaixo a gente coloca o gráfico pixel um pouco menor e basicamente assim ficou o nosso segundo gráfico, né? Faturamento por ano aqui, ele faz a mesma coisa do outro, né? Ele coloca aqui os valores, né, e o resultado aqui em cima de cada ponto, tá? E basicamente é isso. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com os mesmos dados aqui, ó. Inserir de novo, só que a gente vai inserir um gráfico pizza, tá bom? Pizzazinho aqui. Aí você escolhe, né, se você quer deitada 3D assim, se quer redondinho. Eu gosto desse aqui, ou desse, né? Mas eu vou fazer com esse aqui, que é o que tem mais opções melhorzinhas ali, que a gente fica mais bonito, né? Como eu colocarei muitas pizzas, né? Assim, a gente pode fazer variação. Agora a gente pode usar esse, depois a gente usa esse, depois esse, e assim por diante. Beleza? Então aqui, gráfico pizza, jogo pra cá mais uma vez. Eu aumento ele para eu conseguir mexer direitinho, né? Ocultar os botões aqui, ocultar os botões. E a gente vai agora aqui, ó, em design, né? Design aqui a gente vai escolher o nosso. Então, acho que esse aqui eu vou se basear mais pela parte de dentro, tá, pessoal? Porque a cor do fundo a gente muda depois. Eu vou querer porcentagem aqui, então já acho que esse aqui é o melhor, que já vem até com a porcentagem, né? Então vou deixar esse aqui mesmo. E aqui, opções gráfico, formatar área. Aqui o preenchimento vai ser a mesma cor de sempre, pretinho. E o texto a gente vai colocar branquinho. E a gente pode estar dando uma diminuída aqui, né, nele. Para ele não ficar tão espaçoso assim. E aumentar essa área aqui dos dados, né? Porque serão coisas pequenas. Pequenas não, serão poucos dados assim para serem informados, então ele não precisa ser tão pequeno, né? E ter tantos espaços assim. Então aqui o texto total, vou colocar aqui porcentagem de venda. Porcentagem de faturamento, né? A gente está falando de faturamento, então porcentagem de faturamento. Então a gente posiciona aqui certinho, onde a gente quer, do jeitinho que a gente quer. Basicamente aí, né? Agora a gente pode só dar uma leve personalizadazinha aqui para ficar um pouco mais, não sei, um pouco mais bonito, né? A gente pega o valores aqui, ó, vem aqui em números. Número tá em geral, a gente transforma em porcentagem, porque a gente consegue colocar umas casas decimais, né, abaixo. E aí se você quiser até destacar o que é um pouco maior aqui, que no caso é o cinza, que nem é tão maior assim, né? A gente dá uma leve destacada nele aqui referente aos outros, né? Informando que ele está mais destacado aí, porque ele tem mais vendas. Então a gente faz dessa forma aí e a gente pode mudar a cor também do jeito que a gente quer, tá? Vindo aqui tem as cores pré-definidas, ó. Eu vou usar essas cores aqui. Vou usar essas cores aqui, só vou trocar o 2018 para uma cor. Oxe, não é 2018 não, que tá verde? Esse aqui que tá mais escuro, que eu não gosto desse verde escuro aqui não. Colocar uma cor que não tem aqui, ó, pode ser um laranja, né? Um salmãozinho aqui, ó. Um salmãozinho, né? E aqui tá, a gente pode também tirar essa borda, preenchimento aqui sem preenchimento. E o texto a gente deixa branquinho para ficar bem destacado. E rapidinho a gente cria o nosso gráfico pizza. Como eu falei, né, o gráfico pizza ele é um pouco mais rápido de mexer com ele e informa ele tem menos informações nele, né? Então a gente vem aqui e já coloca ele direitinho onde a gente quer. No caso aqui, eu quero colocar ele alinhadinho com essa parte aqui e esticadinho para cá. E fazendo dessa forma aqui, a gente só vem aqui em borda e coloca borda branca, né? Para ficar igual tudo. Beleza? Então a gente já tem aqui. Deixa eu ver, ficou um pouco grande esse texto aqui, né? Deixa eu diminuir um pouco. A gente tem aqui já uma boa parte feita, né? E basicamente a gente vai fazer isso com todos os dados, beleza, pessoal? Com todos os dados, fazendo assim, ficando uma coisa mais, não vou dizer profissional, né? Mas mais organizada, né? Tendo aqui em cima um gráfico e embaixo a representação dele em porcentagem, tá vendo? Então aqui, ó, por exemplo, 2020 ele representa 25,33% no total de vendas. Então ele, né?
por mais que eu falei que estava bem próximo de 25 lá no começo, ele ainda assim é o que está com um pouco mais de venda, né? Lembrando, é claro que é uma base de dados fictícios, então provavelmente se for uma empresa de verdade aí, vai ter uma disparidade um pouco maior nesses anos, né? Ainda mais em um intervalo de 4 anos, é muito provável que a empresa tenha o mesmo faturamento por 4 anos seguidos assim. Beleza? Então, basicamente, pessoal, a gente já fez aqui mais um, né? Vamos partir agora pro mês e depois para a semana, tá certo? No caso, né, vai ser a mesma coisa que eu fiz agora, só que com só que com outros tipos de dado, beleza? E a gente pode também estar usando né, um novo tipo de dado. Por exemplo, lá eu usei linhas, agora a gente pode usar colunas, por exemplo, né? E vamos usar colunas dessa vez aqui. Vai ficar aqui. Eu sempre aumento para ficar mais fácil de eu mexer, tá bom? Depois eu venho e organizo certinho. Aqui, como é sempre o mesmo tratamento, pessoal, eu vou dar um cortezinho, tá bom? Usando sempre as mesmas opções e vou mostrar o resultado para vocês, tá certo? Fechou, rapaziada. Deixei desse jeito aqui, né? Mudei a cor até da barra aqui. Vocês também podem mudar, tá bom? Eu gosto dessa ornamentação de branco para quase azulado, né? Então, se você quiser vir aqui nessa, ó, você pode vir aqui, preenchimento, fazer a mesma coisa, ó. Tá, coloquei um pouco mais pro azul aqui, mas é totalmente questão de gosto, de como você quer que fique, tá bom? Vou deixar assim, porque aí vai ficar todo com as mesmas cores, né? Aí a questão aqui do pizza também eu posso colocar cores mais claras, né? Pra ficar um pouco mais parecido, mas gráfico pizza pra mim tem que ser realmente uma cor bem diferente uma da outra pra ter a facilidade de assimilação ali. Então aqui eu já organizei do jeito que eu queria, aqui faturamento anual, beleza? Lembrando que ainda vai ter faturamento por dia, né? E aqui não é nem ano, é mês, perdão, é faturamento por mês. E lembrando que é tudo questão de gosto, a ordem, né? Porque para mim o certo aqui, eu vou até ajeitar isso, vai ser ano, mês e dia, tá? Mas inicialmente eu vou colocar aqui só para deixar, aí depois eu dou uma organizadazinha e mostro para vocês o resultado final, beleza? Então, vou fazer o gráfico pizza aqui da mesma coisa, do mesmo jeito que eu já fiz do outro, né? É exatamente a mesma forma, pessoal, só que eu posso mudar aqui, por exemplo, ó, colocar ele um 3D, né? Ou se eu quiser colocar ele aqui de outra forma aqui, tá vendo? Ó, desse jeito aqui, é totalmente questão de gosto, tá bom, pessoal? Mas eu vou fazer igual esse aqui, eu vou colocar de um lado a mesma coisa e do outro lado a mesma coisa, tipo, uma coisa diferente, né, para cada lado do gráfico. No caso, do lado direito vai ser um tipo de pizza, vai ser esse aqui, ó, e no lado esquerdo vai ser esse aqui, beleza? Então aqui, basicamente, é repetir o que a gente fez no outro, tá? Copiei ele aqui, vou dar uma aumentada para ficar mais fácil de mexer. Ocultar todos os botões de campo. Design, vamos aqui ver um que fique mais bonitinho, né? Lembrando que o preto eu vou colocar no final. Aqui ficaria bonito, né? Combinaria um pouco com o estilo. Mas, como eu quero em porcentagem, esse aqui ele já até traz, mas eu posso adicionar também manualmente depois, tá bom? Tipo, esse aqui também, tá vendo? Ó, que ele já tem a porcentagem. Eu vou usar esse aqui e vamos personalizar ele aqui, tá bom? Do jeito que eu sempre personalizei, né? E personalizo do jeito do outro aqui, ó. Posso mudar o fundo, colocar aqui o texto um pouco maior, né? Mas antes deixa eu diminuir aqui a rodinha, né? Coloca aqui o texto, porcentagem. O problema é que aqui eu coloco mês, né? Mês, tipo sem o enter, e aqui eu coloco ano. Porcentagem de faturamento ano. Beleza. Eu centralizo ele aqui. Show. Aí fica mais certinho assim, né? Deixa eu pintar ele de branquinho aqui e aumentar o tamanho só. Colocar aqui no 20, né? Arrasta ele aqui um pouco mais para baixo, não tanto assim. E aqui, pessoal, a gente vai personalizar do jeito que a gente quer, tá? Eu vou mudar aqui a cor um por uma, tá bom? Eu não quero que fique em vídeo, porque vai demorar mais, né? O vídeo já tá longo. Mas eu vou colocar aqui a cor que eu quero e já eu volto, tá certo? Prontinho, pessoal. Coloquei aqui as cores que eu achei interessante, né? Só não gostei tanto assim desse preto aqui, porque ele acabou ficando mais, dando para confundir com o fundo aí. Posso colocar um amarelo mais vivo aqui, que não tem, né? Aí, show. Lembrando que essa questão de fundo aqui, tamanho, tudo é totalmente personalizável e referente a gosto, tá bom? Se eu quiser colocar a letra bem maior, eu posso também aqui, ó. Mas não quero, beleza? Quero desse tamanhozinho aqui mesmo. Poderia colocar de uma forma que ela ficasse do lado de fora também, com uma linha indicando, igual tem aqui, né? Mas desse jeito aqui, pra mim, eu acho que tá bom, pelo menos para demonstrar para vocês aqui.
E basicamente a gente aqui agora só... Pera aí que eu acho que... Ah, não, eu pensei que eu tinha esquecido a borda, mas não. Basicamente aqui é só a gente redimensionar ele do jeito que a gente quer, tá bom? Pra ficar bonitinho aqui, ó. Um pouco mais. Eu acho que tá certo agora. Só questão do... Ixi, já não tá alinhado aqui também, né? Já começa por aí. Mas aí é uma coisa que poderia ter, né, mano? A questão de alinhar sozinho aqui, velho. E deve ter, né? Pra ficar exatamente perfeito, mano. Mas tá aí um pouquinho mais centralizados, tá aí. E aqui é só a gente igualar com o outro lado aqui também, né? Opa, foi demais. Um pouco mais. Aqui, beleza. E agora só a parte de baixo aqui. E tá lá, pessoal. Mais um gráfico pizza feito, né? A gente pode estar percebendo que já está ficando bonito aqui nosso dashboard, né? Mas ainda não está nem pronto de ser finalizado. Então, vou adicionar aqui agora o do mês e já eu volto para vocês. Eu não vou é, repetir o processo muitas vezes, eu vou cortar, por exemplo, aqui no do dia, porque aí fica um processo muito repetitivo, né? Sendo que a ideia é sempre a mesma, tá? Adicionar, escolhe e bota, e muda as cores. Então eu vou voltar para vocês quando já tiver com o do mês completo, tá bom? Aqui está, rapaziada, né? Eu fiz mais uma vez agora com o dia da semana. E o lado esquerdo do nosso dashboard já está praticamente feito, né? Deixando aqui desse jeito aqui, ó. A gente só vem navegando para o lado aqui, ó. E vai ter acesso a todas as informações. Uma coisa que eu esqueci no último ali, que quase esqueci nesse aqui também, vim aqui formatar rótulo de dados, você tem que vir aqui em número e colocar porcentagem, tá? Porque aí ele abre, né, os dois decimais ali, tá bom? Para ter uma precisão um pouco maior, na verdade. Uma coisa que nesse aqui, pelo amor de Deus, que nesse aqui eu acabei esquecendo, beleza? Mas é só vir aqui, porcentagem, que aí ele vai te dar uma porcentagem mais precisa aí com casas decimais, beleza? Aqui nesse caso, como acabou ficando um pouco grande, né, a gente pode diminuir aqui, ó, um pouco mais ainda para 9. Aí, beleza? E assim a gente finalizou o lado esquerdo da nossa tabela, beleza? Vai ficar faltando aí só mesmo o lado direito. E é isso, vamos conversar, né? E depois disso, a gente vai fazer uma segmentaçãozinha de dados, tá bom? Lembrando que, né, normalmente ao pegar do jeito, aí você vai fazendo isso muito mais rápido. O vídeo é demorado porque eu estou explicando o que eu estou pensando, estou explicando o que eu estou fazendo e tentando esclarecer para vocês o máximo, tá? Aqui eu acabei esquecendo também uma coisinha aqui. Muito simples, só de colocar aqui o M, né, para indicar milhões. E aí, tá? Se você quiser, se eu quisesse aqui, né, nesse caso que vocês viram que eu coloquei um gráfico um pouco diferente, né? Mas ó, aqui já deu uma diferenciadazinha, né? Uma variação aqui é de 14 milhões, ó. Beleza? O menor de 14 milhões, ou 14 a 15 milhões, né? Sendo que o menor dia aqui foi terça-feira, com faturamento menor, e o maior às quintas, né? Ou seja, as terça-feiras vendia menos, mas as quintas-feiras vendia mais. Isso na junção de todos os anos, né? No final aí do dashboard a gente vai colocar um filtro aqui que vai permitir a gente escolher, né, de qual ano a gente vai querer ver esses dados, né? Claro que aqui não vai influenciar nada, né? Porque já envolve ano aqui. Então, nesse aqui ele não vai nem mexer. A gente vai fazer de uma forma que a gente vai marcando os anos e todos os gráficos que variam de acordo com os anos, né? No caso, esses dois, esses aqui e os outros três que a gente vai adicionar, ele mexam e esse aqui permaneça estático. Então, é isso que a gente vai fazer, tá? Basicamente é isso. Como, né? Aqui a gente já passou dos dias da semana, a gente vai entrar em uma nova segmentação aqui agora. Eu vou de novo, né? Com vocês aqui. Deixa eu aumentar mais um pouco aqui, para a gente ter mais espaço. E vamos começar aqui com a categoria, tá bom, pessoal? Começar com a categoria aqui, mesmo padrãozinho de sempre, beleza? Gráficos recomendados, não, gráficos dinâmicos. Escolhi aqui, eu gosto do colunas mesmo, tá? A gente podia fazer um gráfico de barras, mas não acho interessante. Eu acho que o de colunas aqui nesse contexto acaba sendo o melhor, tá bom? Então aqui, como sempre, né, aumento e faço a personalizaçãozinha dele aqui, né? Formatar eixo, número, milhões, moeda, M, para indicar milhões, apaga o texto aqui, apaga o texto aqui. Então aí você já vai ter aqui um faturamento, né? Baseado baseado na verdade, na categoria, né? Nesse caso aqui, categoria. Então você pode observar que a informática vendeu muito mais do que eletroportáteis, por exemplo, né? E games também. Mas o que menos vendeu aí foi eletroportáteis. Então aí está.
Vou mudar aqui o design, né? Posso estar vendo aqui uma forma de fazer ele. Como são poucas colunas, né? Aqui no caso 5, eu vou optar por as que forem mais grossas, né? Lá ele. Então aqui, ó, essa aqui é um pouco mais grossa. Essa aqui também, essa aqui já são mais finas. A gente vai acabar descartando nesse caso aqui, beleza? Então a gente vai usar essa daqui. Lembrando que todo é de gosto, tá? Deixa eu preencher tudo aqui, ó, mesma cor. A cor do tubozinho aqui, vou colocar um branco por cinza, beleza? Lembrando que esses dados aqui a gente vai preencher aqui, ó. Eu posso colocar títulos do eixo? Não. Cadê o eixo da direita, né? Acho que é porque eu pintei de preto, mano. Calma aí. Não, na verdade não, é esse aqui que ele não tem mesmo, né? Mas a gente vem aqui em eixo, título do eixo, horizontal e principal. Na verdade não é em título, é... Cadê, rapaziada? Eixos, tá bom? Eixos a gente vem aqui, que estava faltando. E agora sim a gente vai personalizar do jeito que a gente quer aqui, beleza? Preenchimento aqui da cor certa, os, os textos branquinho, tá? E aqui a gente faz a mesma coisa que a gente fez em todos, né? Lembrando que dessa vez aqui eu vou subir um pouco esse texto para cima, tá certo? Tá vendo que tá em cima da barra? Eu não quero que fique em cima da barra, tá bom? Eu quero que fique aqui, deixa eu aqui, vertical e horizontal. Tá secundário aqui. Opa, não, aqui é muita coisa. Aqui depois a gente vai deixar bem transparentezinho mesmo. Então eu vou fazer esse tratamento aqui com vocês, tá bom? Então aqui vai ser fato... Eita caramba! Acabei apagando tudo aqui. Aqui, beleza, vai ser faturamento por categoria, eu acho, né? Isso aqui, categoria. Beleza. Lembrando que tá, quando tá escurinho aqui, ó, vinho pitou, ficou bonitinho. Pode mudar a fonte também se quiser, tá? Mas eu não prefiro mudar a fonte não. Se bem que essa aqui tá um pouco tá um pouco ruim, né? Então a gente vem aqui, agora eu vou vir nas linhas aqui, ó. Então, basicamente é só eu deixar a linha um pouco mais transparente aqui, que ela quase não influencia em nada, né? Só para ter uma referência ali de distância, né? De em qual parte do gráfico você tá. Fazer a mesma coisa aqui também, formatar eixo. A gente vem aqui em números, já coloca milhões, já está em reais, a gente já fez essa parte, beleza. Faz o mesmo com esse aqui, ó. Formatar, número, coloca moeda aqui, aspas, espaço M maiúsculo, aspas. E a diferença aqui, pessoal, é que eu quero aumentar um pouco mais, né? Deixa eu só diminuir aqui essa parte. Nesse caso aqui, vai ficar mais ou menos desse tamanho ele, né? Calma aí. Só uma noção aqui, tá? Para eu saber mais ou menos aqui a área que a gente vai ter no final. Então, basicamente vai ser essa área aqui. Eu vou diminuir um pouco mais aqui, pessoal, só para eu poder abaixar esse texto um pouco mais e subir esses textos aqui para cima, tá bom? Para não ficar em cima da coluna, tá vendo? Colocar aqui é questão de gosto mesmo, mas eu gosto de deixar desse jeito aqui. Aqui abaixar um pouquinho para ficar ainda dentro das linhas. E tá aqui a gente pode também mudar a cor do tubozinho de dentro, né? Colocar aqui, ó, um escuro, esse aqui. E basicamente mais uma tabela feita aí, mais um gráfico dinâmico feito, beleza? A gente vai só pintar aqui de branquinho também, ó. E se quiser aumentar o volume dele um pouquinho, o tamanho, na verdade, ó. Acho que aqui fica bonito, fica legível, né? E aí você já consegue ter mais um gráfico. E aí a gente vai fazer a pizza, né? Só que dessa vez eu falei pra vocês que ia fazer com a outra pizza lá, né? Não ia ser a mesma de sempre, não. Ia ser essa daqui, ó. Então, arrastamos ela pra lá. Colamos ela aqui. Fazemos as mesmas coisas que a gente já fez em todas as outras, tá bom? Aqui no caso é porcentagem de faturamento, categoria. Categoria é complicado, né? Categoria, beleza? Aqui a gente vem em design também, né? Vai ter os seus próprios design aqui. A gente pode fazer do jeito que a gente quiser, como sempre. É bem semelhante às outras, né? Mas é claro que eu quero que tenha porcentagem, né? Só que como eu falei para vocês, pessoal, a gente pode inserir depois, né? Então eu vou colocar essa aqui, ó, que não tem porcentagem,
tá? Mas deixa eu preencher aqui o fundo dele, deixar da cor que eu quero. E vou adicionar manualmente aqui a porcentagem. Eu vou, só não sei exatamente onde que é, né? Adicionar rótulo de dados, aqui. Aí eu seleciono aqui e não é, tipo, era para ser aqui, calma aí, formatar rótulo de dados, beleza. Tirar o valor. Ué, mas aí ferrou, né? Formatar rótulo de dados, você marca a porcentagem, tira o valor, tá? E essa parte de linha de preenchimento aqui, eu não, sinceramente não sei o que que ele influencia não. E aqui já tem a nossa porcentagem, né? A diferença aqui, pessoal, é que, né, essa é tão pequena que acaba que não fica muito exposto assim, né? Então a gente vai colocar aqui as cores bem branquinhas e vamos colocar umas cores que o branco realce, tá bom? Lembrando aqui, ó, que calma aí, eu acho que aquela linha de preenchimento, eu não sei se ela tem a ver com a linha que indica de onde ela é, né? Mas aqui, calma aí, a gente deixando ela aqui do lado já vai ser o suficiente para ser visto aqui. Então, basicamente, né? A gente tem aqui já a divisão em porcentagem. É só fazer mesmo o que a gente já fez nas outras vezes aqui agora. Centralizando tudo, deixando do jeito que a gente quer aqui. Deixar um pouco maior aqui, né? Dá pra gente dar uma destacada aqui, calma aí, não nesse, mas no mês que mais vendeu aqui, ó. Né? Que foi o dia de o mês não, né? A categoria de 29, que é de celulares, que foi a que mais vendeu, a gente pode estar nessa destacada aí, né? E a gente pode até destacar todos, pessoal, porque aí a gente consegue mexer melhor nesse 2 aqui, tá vendo? Só que não, eu não quero não, eu quero deixar do jeito que já estava, só com o destaque aqui mesmo da categoria que mais vendeu, beleza? E aí a gente já pintou aqui em branco, então a gente vai colocar cores que destaquem o branco, né? Cores mais escuras aí. Então aqui indo para celulares, eu vou querer colocar, na verdade não foi celulares, foi informática, né? Cor que destaca bem o branco aqui seria um preto, mas um preto é complicado, né? Colocar um preto aqui. A gente pode vir aqui na predefinições de cores mesmo e já ver aqui, ó. Essa aqui tá ótima. Essa aqui tá ótima. A gente vem aqui no de 30% que é eletrodoméstico e coloca uma corzinha um pouco diferente para não ficar tão igual assim. Ó, um azul escuro, por exemplo. E aí já tem essa diferença aí, né? De jeito que a gente continue vendo os textos, né? Então a gente só vem aqui, ó, formatar área do gráfico, colocar a borda para gente, para ser igual o que a gente tem em todos. E agora, pessoal, é só mesmo organizar aqui certinho, né? Colocar e redimensionar eles, beleza? Que é o que eu vou fazer. Ele e já vou adicionar os outros três e volto para vocês com tudo pronto para a gente passar para o próximo passo aí, que vai ser colocar as segmentações, tá bom? Ótimo, pessoal. Finalizei aqui, né, as coisas que eu queria, que eu falei que ia finalizar. No caso, adicionei mais essas tabelas aqui, né? Do mesmo modelo que eu sempre mostrei nas outras vezes, né? Sempre adicionando a tabela, pintando, né, as letras, colocando branquinho, fundo preto, para ficar tudo parecidinho, tá? E assim ficou o nosso dashboard, beleza? Isso, é claro, tratando os dados que a gente tem nas, né, hipotéticas necessidades de tratamento que a gente simulou aqui, tá bom? É claro que vai depender da base de dados que você tem, dos tipos de dados que você tem, né? Mas com essa base de dados que eu tenho aqui, eu achei interessante trazer essas aqui, beleza? Aí ficou faturamento por dia na semana, né? Então a gente sabe que o dia que mais vende e o dia que menos vende, no caso, terça-feira vende menos e às quinta-feira vende mais, né? Uma diferença pouca ali, mas ainda assim, né? Aqui está. E embaixo o gráfico pizza representando a porcentagem, né? Eu sempre dando uma destacada aqui, ó. Eu mudei as cores também, eu não sei se vocês viram, né? Mas aqui dando uma destacada sempre no que tá vencendo, vamos assim dizer, né? No caso aqui, quinta-feira teve mais do que 15%, né? Enquanto os outros aqui não chegou nem a 15%. Então, ela aí, como ela está destacada, é porque ela tem a quantidade maior de vendas aí. E beleza? E se tratando por mês aqui, pessoal, deixa eu ir aqui devagarzinho que eu estou indo com o mouse. Se tratando por mês aqui, a gente vai ter uma tabela com gráfico, com colunas agora, né? Não é mais a tabela de linhas, mas aqui ainda assim a gente consegue ver da mesma forma, beleza? Aqui na verdade, os faturamentos aqui foram bem semelhantes, né? Por mais que algumas barras estejam muito altas que a outra, aqui está numa margem de 10 milhões, né? Então aqui uma variação de 10%, sendo que tem 12 variantes, então não chega nem a 1%
de diferença, basicamente, né? Como vocês podem ver aqui, o maior, né, a maior porcentagem aqui foi 8% e 66%. Tem a destacada aqui, né, 8,66%, que está destacado, mas os outros aqui, o mais baixo está 7,73%, né? Como eu falei ali, nem 1% de diferença que isso impacta. Aqui, dividido por ano agora, né? A gente também tem aqui os faturamentos anuais, tá? Onde a gente colocou até uma linha de tendência aqui, né, para comparar. Ele faturou mais no de 2018, ele progrediu por 2019 e progrediu também em 2020. Mas para 2021 ela deu uma regredida aí, mas ainda assim sendo maior do que o ano anterior, que era 2019, né? Então, representando em pizza aqui, né, em gráfico pizza, a porcentagem é bem próxima, mas ainda assim né, sempre se destacando aqui. E eu dei essa destacada para ficar mais fácil, beleza? Aqui no caso, o faturamento por marca não tem gráfico pizza dela, né? Nesse caso, por que eu não estou conseguindo ir para o lado, meus amigos? Beleza, aqui a gente não tem um gráfico sobre ele, né? Aqui, faturamento por marca, ele só tem mesmo no caso aqui, a quantidade que faturou, né? Eu até esqueci de mexer nela aqui, ó, de colocar o M, né, de milhões aqui. Opa, beleza. Só esse detalhezinho que eu tinha esquecido. Beleza? A gente fez ele, a gente não fez pizza para ele porque são 24 variáveis, né? Então nem teria como. Beleza? A gente também aqui ajeitou um gráfico por categoria, que vocês viram, né? Aqui eu sempre dei a partir daqui eu sempre estava priorizando também a sequência de cores, deixando o verde sendo o melhor, o vermelho, né, o pior. Então vocês podem ver aqui que o campeão de venda foi da categoria informática, né? Logo seguido aqui o eletrodoméstico, por isso que eu coloquei verde e azul aqui. E representando em porcentagem, a gente consegue observar isso mais claramente, né? Com quase 40% aqui foi informática, enquanto, né, o segundo já está em 30%. É uma diferença de 10% quase aqui, né? Então, e tendo ali com menos de 2%, né, que é o eletroportáteis. Então, aqui fica bem claro, né, a disparidade das categorias vendidas, né? E aqui temos por vendedor, né? Como eu queria aqui é, mais três dados, né? Mais três segmentações, vamos assim dizer, para a gente ter três de cada lado, né? Para ficar bonitinho aqui. Aí eu selecionei aqui o faturamento por vendedor, né? Então aqui embaixo tem o nome do vendedor. Se eu quiser dar um zoom aqui para ver melhor, ó, o nome do vendedor. E aqui quanto que ele faturou, né? Carla faturou 102 mil. No caso, ela não faturou, mas ela foi responsável, né? Vamos assim dizer. Também bem parelho aqui, né? Uma diferença de menos de 10 milhões também. Só que aqui já é um pouco menos. Na verdade, não. Aqui são 12 também. Então, praticamente igual o ano lá, né? O mês, na verdade. Sem nenhuma diferença de acima de 1%, né? Então aqui eu só priorizei mesmo o verdinho aqui, né, para ser o melhor. O vermelho aqui não é o pior, como vocês podem ver, tem o de 7,99 aqui. O único que não chegou a 8% foi a Julieta, né? Então aqui a Julieta vai ser demitida, mano. Brincadeira, né? Como é que a pessoa que faturou 96, 7 milhões aí, no caso por ano daria 25 milhões por ano, vai ser demitido, né, mano? Não pode não. E aqui, pessoal, a mesma coisa que a gente fez, né? Só que por supervisor, né? Se eu quiser dar uma variadinha aqui, ó, dar uma aumentada aqui no texto, né? Lembrando que é totalmente questão de gosto, tá, pessoal? Aqui não tem. é, Calma aí que eu fiz besteirinha. Lembrando que aqui é totalmente questão de gosto, tá? Você não precisa fazer exatamente igual eu fiz, né? Tô mostrando aqui qual que foi o meu processo de criação e as metodologias que eu usei para isso, né? E aqui embaixo também, né, o gráfico pizza com destaque sempre no maior e o vermelhinho no pior. Nesse caso aqui, né? Aqui eu não cheguei a corrigir não, mas era coisa que questão de tempo a gente fazia também. E agora, pessoal, vou fazer uma segmentação de dado aqui para a gente poder extrair anualmente esses dados, tá bom? Eu vou, antes de tudo, ó, eu vou selecionar aqui, ó, Ctrl Shift para cá, só para eu ocultar e ficar bem destacado aqui a nossa planilha, né? Vocês observaram também que eu mudei a cor de fundo, deixei tudo preto, mas como eu falei lá no começo, né, tudo questão de gosto pessoal, beleza? Então aqui Ctrl Shift, opa, deixa eu vir aqui pro lado, beleza? Ctrl Shift setinha para baixo, ocultar aqui também. E assim a gente tem uma dashboard aqui pronto, praticamente pronto, né? Não está 100% pronto ainda não. Deixa eu deixar milimetricamente aqui o zoom fechadinho. Beleza, a gente vai fazer agora a segmentação que eu falei lá, né? Onde a gente vai ter os anos, tá bom? A gente vai vir aqui em tabela dinâmica, dessa vez a gente vai selecionar tudo, tá bom? Porque a gente vai
mexer em tudo com isso, tá certo? A gente vai vir aqui, ó, eu nem sei, para ser sincero com vocês, pessoal, acho que é inserir também, né? E aqui vai ter segmentação de dados. No caso, eu vou fazer linha do tempo, né? Que eu vou conseguir filtrar ali por meses e tudo mais. Então, clicando aqui, né? Eu vou ter data e venda aqui. Então, a gente vai ter já aqui do lado. Eu só esqueci como é que é, a gente acha que é aqui mesmo, né? Vou colocar aqui, selecione o período para filtragem de dados. Muito grande? Não, ficou no jeitinho certo. No caso aqui, se botar ele para cá, a gente vai só colocar ele onde a gente pretende colocar. Eu acho que ficaria interessante colocar aqui mesmo, né, em cima. Ou então aqui no meio, né? Porque não é algo tão grande assim. Então eu vou colocar aqui no meio, tá? Vou dar um zoom aqui para ficar melhor de mexer nele aqui. E eu posso até aumentar um pouquinho essa célula aqui, para a gente ter, né, não ficar com ele tão apertadinho aqui, né? Então eu vou deixar ele aqui, igualar com esse do meio aqui. E assim a gente pode até dar uma mudadinha aqui, ó. Cadê? Eu sei que tem como a gente mudar alguma coisinha aqui, tá vendo? A gente consegue dar uma personalizadazinha aqui, mas não quero mexer tanto assim não, né? Aí aqui tá em mês, então eu vou deixar para anos, mas se quiser mudar para trimestres aqui, ó, até mesmo em dias, né? Agora em dias aqui o negócio vai ficar louco, ó. Mas você consegue, né, ver dia por dia aqui fazendo dessa forma. Então, né, deixa aqui por ano. Se eu quiser, deixa eu ver como é que fica a seleção. Tá aí, dá para ver, né? Vai ficar um pouco com a estética do que a gente está mexendo, né? Tudo pretinho, cinzazinho. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito, ó, e conexões de relatório. Você vai marcar tudo, tá bom? Porque fazendo dessa forma aqui, aí ele vai aplicar o filtro para todos os gráficos, tá certo? Não só para um, ó, beleza? Então aqui, deixa eu dar o zoom certinho aqui que a gente consiga ver. Se eu achasse um zoom perfeito aqui, né? 60, tava 60 e 65 não vai, tem que ser 63 aqui, né? Aí, pessoal. Nossa, mas na linha, né? Na risquinha mesmo. 62 então aqui, só para ter o benefício da dúvida, né? E nem tem, rapaziada, ó. Então eu vou diminuir aqui um pouquinho um deles, ó. Só para que a gente conseguir ver a própria borda aqui do negócio, né? Então, a gente quiser ver aqui só o ano de 2018, como é que se comportou nossas vendas, né? Aqui no caso, o ano a gente pode desselecionar ele para não mexer, mas, né, como é um filtro que vai ser sempre deixado marcado tudo aqui, ó. Então não precisa fazer isso agora não, mas lembra que é onde eu coloquei em conexão de relatório? É só encontrar ela aqui, né? Que eu não renomeei, então, mas eu consigo, se eu quiser, eu consigo renomear, beleza? E encontrar. Mas aqui, ó, selecionei aqui 2018, então essa aqui foram as vendas, né, do dia da semana. Continuando, né? Aqui teve uma diferença. Vocês podem ver ó, que o pior dia continua sendo terça-feira, mas o melhor já foi segunda, né? Sendo que, juntando tudo, o melhor dia é quinta-feira. Então você consegue dar essa, essa passeadinha aí nos seus dados, né? Uma conferidinha. Se eu quiser ver 2018 e 2019 junto, também, né? Ele vai fazer isso. A linha de projeção, ela só aparece a partir de 3 anos, pessoal, beleza? Então, se tiver só 2 anos aí, ou um ano, né? Ela não vai ter uma linha de projeção. Fechou? E aqui, se a gente quiser fazer por trimestres também, ó. Então, primeiro trimestre de 2020, 2018 aqui, ó, os 3 trimestres, né? 9 meses aí. Então, a gente consegue tudo isso, né? Personalizar a forma que a gente vai ver os nossos dados, né? Mas aqui está. E basicamente foi esse, beleza, pessoal? Essa foi a nossa criação de um dashboard. É claro, né? Repetindo mais uma vez. Ó, aqui, por exemplo, calma aí. Ixi, mano, aqui eu já tô fazendo besteira, né? Deixa do jeito que tava mesmo aqui. Deixei do jeito que estava mesmo aqui. Então, pessoal, basicamente é isso, tá bom? Foi esse o meu procedimento para criar essa dashboard. Lembrando que eu demorei um pouco mais porque eu estava sempre preocupado em explicar o que, é que eu estava pensando, as minhas intenções e, é claro, né, explicando as execuções também. Mas basicamente ficou assim, né? Bem dividido, bem trabalhada, né? Com bastante carinho aí na alinhação e preocupado em estar tudo sempre parecidozinho, ter uma divisão, esqueci a palavra agora, pessoal, mas, né? Não a química, mas
umas dimensões parecidas, o redimensionamento parecido, né? Aqui que não tá tão não, né? Eu não vou mentir pra vocês, não. Aqui aparentemente eu não alinhei tão bem assim, não. Mas, né, é questão de você mesmo aí alinhar. Beleza, pessoal? Esse aí foi o nosso vídeo. Fechou? Espero que vocês tenham curtido. Criação de dashboard aí, né? A segunda dashboard que eu crio, tá? Sendo bem sincero para vocês, a primeira foi a que eu mostrei no começo do vídeo. E essa aqui foi a segunda, tá? Lembrando que a primeira eu montei com ajuda, é claro, né? Foi a minha primeira, então qualquer dúvida que eu tinha, eu tirava a dúvida ali. Mas essa aqui foi 100% eu mesmo, tá? E ainda assim, gravado aqui ao vivo, né? Vamos, vamos assim dizer. Então é isso, valeu e falou!